Ora, bom dia, irmãos. Vamos continuar então as nossas lições da escola dominical, da escola bíblica, não é? Agora não obrigatoriamente ao domingo, mas disponível em qualquer dia da semana através deste meio, desta plataforma. E nós vamos continuar então com o ponto onde ficámos a semana passada no estudo da carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, atual Turquia, chamada Epístola aos Efésios. Nós, na semana passada, já estivemos a estudar o final do capítulo 4 e hoje vamos estudar o início do capítulo 5. Mas só para resumir e para relembrar aquilo que nós aprendemos a semana passada, nós aprendemos que a nossa vida diária, a nossa vivência, a nossa prática deve refletir aquilo em que nós acreditamos e deve refletir os nossos valores interiores. E como cristãos, nós fomos, na semana passada, desafiados a ser coerentes. Coerente quer dizer que há uma concordância entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E nós, como cristãos, fomos chamados pelo apóstolo Paulo, fomos desafiados a ser coerentes. Coerentes porquê? Porque ao afirmar que somos cristãos, nós estamos a afirmar que o nosso modelo é Cristo. E se o nosso modelo é Cristo, então, irmãos, estamos a afirmar que queremos ser como Cristo. Queremos imitar o comportamento de Cristo. Ser cristão é isto, é ser imitador de Cristo. E por isso, se eu sou imitador de Cristo, eu vou fazer exatamente as coisas que Cristo faria. E se a minha prática não reflete os valores, as atitudes, as escolhas de Cristo, então eu não estou a ser verdadeiramente cristão. Então o meu modelo não está a ser Cristo. Então eu não posso dizer que sou discípulo ou que sou seguidor de Cristo se aquilo que eu faço não é aquilo que Ele faria. Se as escolhas que eu faço não são as escolhas que Ele faria. Hoje nós vamos ser desafiados a ir mais longe. Se na semana passada fomos desafiados a ser coerentes, hoje vamos ser chamados e vamos ser desafiados a ser consequentes. Ou seja, além de sermos coerentes, a nossa fé tem que se concretizar em ações. A nossa fé tem que se traduzir em atitudes. Porque se isso não acontecer, se a nossa fé não se transmitir e não se traduzir, não for consequente, então aí nós somos apenas cristãos nominais, somos apenas cristãos de nome, somos cristãos só de garganta. O Senhor Jesus disse que nos enviou para nós irmos e darmos fruto. Ou seja, a árvore é consequente quando dá fruto e nós, como cristãos, somos consequentes quando temos atitudes que são resultante dessa fé. Em João 15,16, nós lemos: "Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira o Pai vos há de dar tudo quanto pedirem em meu nome." Ou seja, Jesus espera que nós possamos produzir fruto. Nós não somos chamados para ser cristãos passivos. Nós não somos chamados... Aliás, deixem-me dizer diferente. Como cristãos, nós não podemos ser passivos. Não há cristãos passivos. Não há cristãos infrutíferos. Não há cristãos imóveis. Todo cristão produz fruto. Se não produz fruto, não é ainda verdadeiramente cristão. Mais uma fonte da certeza que nós podemos ter desta afirmação é aquilo que o Senhor Jesus diz em João 15, versículos 1 e 2, quando ele está a falar sobre a parábola da videira verdadeira, e ele se compara à videira verdadeira, que está ligada ao Pai, e diz que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que não dão fruto. Corta os ramos que não dão fruto e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. O ênfase lá está é continuadamente dar fruto. O ênfase lá está é que é suposto haver fruto. Aquilo que Jesus espera de nós, as expectativas dele, é que nós possamos produzir fruto. Se nós dizemos que somos cristãos e não traduzimos a nossa fé em resultados, não traduzimos a nossa fé em ações, em atitudes, não traduzimos a nossa fé em fruto, então nós estamos a defraudar as expectativas que Deus tem de nós porque nós não estamos a produzir.
Então, o que é que nós aprendemos destas duas palavras, destas duas passagens, perdão? Primeiro, que é suposto dar-nos fruto, e em segundo lugar, que é suposto dar-nos fruto não pela nossa capacidade, não pela nossa força, não pela nossa natureza extraordinária, mas porque nós estamos ligados a Cristo. As varas, na parábola da videira, estão ligadas à videira e por isso é que elas produzem fruto. Não porque as varas sejam muito extraordinárias, sejam super varas, mas porque estão ligadas à videira. Se não estiverem ligadas à videira, elas não conseguem produzir nada por si. E a terceira coisa, a primeira é que é suposto dar-nos fruto, a segunda, damos fruto porque temos uma ligação a Jesus, e a terceira, percebemos que damos fruto porque imitamos Jesus. Porque fazemos como Jesus fez, porque vivemos como Jesus viveu, sentimos como Jesus sentiu, etc. Nos versículos 1 e 2 de Efésios 5, nós lemos assim as palavras do apóstolo Paulo. Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos. Vivam no amor de Deus à semelhança de Cristo, que nos amou, oferecendo-se a si próprio, por nós, como um sacrifício bem aceito por Deus. Então, a primeira consequência de sermos imitadores de Cristo, de seguirmos o exemplo de Cristo, a primeira consequência é um amor. A primeira consequência é o amor. Um amor sacrificial e um amor que leva à entrega. Se Cristo é o nosso modelo para o amor, nós temos que amar como Ele amou. E Ele amou ao ponto de se entregar a si próprio. Ele amou ao ponto de não preferir e não se preocupar com o seu bem-estar, com as suas... consigo mesmo, e preocupou-se e entregou-se por nós. O amor que Cristo sentiu fez com que ele não buscasse o seu próprio interesse, mas que ele se entregasse, conforme nós lemos também em Filipenses 2, 6 a 8. Lemos assim: Ele, por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu, tomou a condição de escravo e, tornando-se igual aos homens, e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. Sendo Deus, tornou-se homem, humilhou-se a si mesmo, viveu como homem e obedeceu até à morte. Este é o amor que nós temos que ter também. O amor que se dá. Perdão. O amor a Deus e o amor por nós definiu a missão, a postura e a vida de Jesus. Ao sermos seus imitadores, é este o amor que nós temos que ter e que temos que mostrar. Um amor que se entrega a Deus, um amor que se entrega pelos outros, um amor que se entrega aos outros, um amor que ama o próximo, que vive pelo próximo, que se dá pelo próximo. Este é o amor que Cristo espera de nós quando nós somos seus imitadores. Um amor que se dá pelo chefe. Um amor que se dá pelo vizinho, que faz barulho. O amor que se dá pelo condutor da frente, que faz uma manobra perigosa e põe o nosso carro ou a nossa família em risco. Um amor que se dá pelo próximo. Efésios 5, 3 a 7 diz assim: Como crentes em Cristo, em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é o que devem dizer. Lembrem-se disto. Os que se entregam à devassidão, à imoralidade, ou que se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas. É por isso que Deus vai castigar aqueles que não lhe obedecem. Não queiram nada com eles. Palavras duras. Palavras bem duras do apóstolo Paulo. Então, se a primeira consequência é o amor, a segunda consequência de sermos imitadores de Cristo é que Cristo passa a ser o nosso padrão de vida. Os nossos valores, a nossa ética, a nossa moralidade, a maneira como vivemos,
passam a estar moldadas a Cristo. Um dos meus livros preferidos é um livro especialmente conhecido, um livro do século passado, do século XX, início do século XX, ou talvez primeira metade do século XX, que se chama Em Seus Passos que Faria Jesus. Quando um pastor foi desafiado por Deus e desafiou a sua igreja a, antes de tomarem qualquer decisão, os membros da sua igreja, antes de tomarem qualquer decisão, perguntarem: o que é que Jesus faria no meu lugar? Desafiou os empresários que geriam empresas. O que é que Jesus faria se tivesse que tomar esta decisão? Os donos de pequenos negócios, os chefes de família, os pais, os filhos. O que é que Jesus fazia? O que é que Jesus faria se tivesse que decidir agora? E a mudança foi radical. É essa mudança que tem que acontecer na nossa vida. É essa consequência que tem que acontecer na nossa vida. Nós voltamos aqui a encontrar a temática com que Paulo encerra o capítulo 4 e encontramos agora no 5. A nossa vida, o nosso comportamento tem que ser diferente. Porquê que tem que ser diferente? Porque nós somos santos. E o que é que quer dizer ser santo? Quer dizer que nós temos um altar, quer dizer que temos uma auréola lá cá em cima, luminosa, quer dizer que temos umas asas, vestimos de branco, é isso? Não. Santo quer dizer separado. E nós somos separados por quem? Por Deus. E para quê? Para o glorificarmos. Nós somos separados por Deus. Sermos santos quer dizer separados por Deus para vivermos vidas que glorifiquem o seu nome, que honrem o seu nome e que honrem a sua autoridade nas nossas vidas. Essa é a segunda consequência de sermos imitadores de Cristo. Paulo é muito direto nas exortações, mas essa é a regra que deve ser seguida. Ele diz diretamente: não consintam que a devassidão, que a imoralidade, que a ganância sejam sequer faladas no vosso meio. Não utilizem palavras inconvenientes, não utilizem palavras insensatas, não utilizem palavras grosseiras, não se deixem enganar por palavras ocas e mais, conclui ele, nem queiram ter nada a ver com pessoas que fazem isso, com pessoas que se comportam dessa maneira, com pessoas que têm esse padrão de vida. Ao lermos esta advertência do apóstolo Paulo, ecoam nas nossas mentes as palavras do salmista quando escreveu o Salmo 1. Nós vamos ler os primeiros 2 versículos do Salmo 1 para ver como Antigo e Novo Testamento se completam. Então, no Salmo 1, versículos 1 e 2, diz assim o texto: Feliz o homem que não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores, não toma parte na reunião dos provocadores e antes põe a sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este é o padrão das nossas vidas. O padrão para a nossa linguagem tem que ser a santidade e a lei de Deus. O padrão para os nossos sentimentos é a santidade e a lei de Deus. O padrão para os nossos pensamentos é a santidade e a lei de Deus. O padrão para os nossos projetos é a santidade e a lei de Deus. O padrão para as nossas brincadeiras é a santidade e a lei de Deus. O padrão para os nossos negócios é a santidade e a lei de Deus. O padrão para as nossas famílias, para as nossas finanças, é a santidade e a lei de Deus. Se a nossa fé tem que ser consequente e se nós dizemos que somos imitadores de Cristo, o padrão das nossas vidas tem que ser a santidade e a lei de Deus. A segunda parte do versículo 14 diz assim: Levanta-te, tu que dormes, ressuscita, tu que estás morto, e Cristo brilhará sobre ti. Se nós, quando lemos a primeira parte deste texto, somos desafiados a amar, se quando lemos a segunda parte deste texto, somos desafiados a agir, quando lemos a terceira parte deste texto, nós somos desafiados, curiosamente, a acordar. E é interessante vermos que este é um alerta que Cristo, através de Paulo, está a fazer à igreja de Éfeso. Ele não está a falar para não crentes, ele está a falar para a igreja e diz claramente: levanta-te. A terceira consequência de nós sermos imitadores de Cristo, então, é o nosso estado de prontidão.
Quem serviu nas Forças Armadas conhece este conceito. Um estado de prontidão é uma postura de alerta e atenção em que um soldado está apto e pronto para responder e para reagir a qualquer ameaça ou a qualquer ordem, a qualquer necessidade, a qualquer problema. Como imitadores de Cristo, nós temos que estar em estado total de prontidão. Para percebermos a advertência de Paulo, esta advertência, levanta-te. Vamos ler o texto novamente. Levanta-te tu que dormes e ressuscita tu que estás morto. Nós temos que ter em atenção duas coisas. A primeira é como é que era a cidade de Éfeso e como é que era o contexto em que estes cristãos que estavam a ler esta carta iam ler este manuscrito de Paulo. A cidade de Éfeso era um porto, era uma cidade comercial, era um entreposto comercial dos mais importantes do Império Romano e era um entreposto onde se cruzavam gentes de todas as proveniências. Era um entreposto onde se cruzavam povos de todos os cantos do mundo, com todas as práticas, todas as escolhas, todas as éticas, todas as moralidades que nós possamos imaginar ali se cruzavam. E era uma cidade onde prosperava a idolatria, uma cidade onde prosperava a magia, o ocultismo, as religiões pagãs, onde prosperava a luxúria, a devassidão sexual, a corrupção, a ganância. Esta era a cidade de Éfeso, a cidade onde os crentes que estavam a ler esta carta viviam e aos quais Paulo diz: levanta-te. Levanta-te. A cidade de Éfeso parece-vos muito diferente das nossas cidades, da cidade onde nós vivemos, do país onde nós vivemos, do mundo onde nós vivemos? Não. Exatamente igual. Éfeso e o nosso mundo são iguais. Então, por isso, esta advertência de Paulo aos cristãos de Éfeso faz sentido para nós também. Nós também temos que ouvir: levanta-te, acorda. A segunda coisa que Paulo tem que dizer e que nós temos que ter em atenção quando estamos a ler esta advertência, este versículo 14, é o estado de prontidão para a igreja. Paulo grita: levanta-te e ressuscita, acorda. Ele não está a escrever para não crentes, está a escrever para a igreja. E se ele diz à igreja acorda, é porque a igreja não estava em estado de alerta. Se Paulo tem necessidade de dizer à igreja levanta-te, apronta-te, despacha-te, prepara-te, é porque a igreja que estava a receber estas palavras não estava pronta, não estava alerta, não estava preparada. E se na sabedoria de Deus e na misericórdia de Deus Ele permitiu que estas palavras de Paulo chegassem até nós hoje, para nós podermos ouvir estas palavras hoje, é porque nós temos que ouvir estas palavras. Eu preciso de ouvir. Acorda, levanta-te, prepara-te. Tu precisas de ouvir. Acorda, levanta-te, prepara-te. A nossa igreja, no século XXI, precisa de ouvir estas palavras. Os dias em que nós vivemos são maus. E a igreja não pode manter os olhos fechados àquilo que a cerca. Há uma infiltração sistemática do diabo, das trevas, na nossa sociedade e na nossa família e muitas vezes até em coisas tão simples como a escolha de roupas, a escolha de músicas, a escolha de brincadeiras, a escolha de anedotas que nós fazemos mesmo quando estamos entre irmãos, mesmo quando estamos na igreja. Tal como a igreja em Éfeso precisava de ouvir que eles precisavam de ser santos, que o padrão de vida deles tinha que ser a santidade de Deus, nós também temos que ouvir isso. E nós também temos que ouvir: levanta-te, acorda, abre os olhos para o que está à tua volta, abre os olhos para o que está a acontecer. Toma atenção. O corpo de Cristo precisa de saber o que é que está a acontecer no nosso mundo, na nossa nação, na nossa cidade. Há um avanço como nunca houve de valores e padrões pagãos que vêm de todos os meios. Internet, televisão, cinema, música, escola, tudo.
tudo à nossa volta veicula esses padrões, diferentes do padrão da santidade de Deus. Cada um de nós, como membros desta comunidade chamada Igreja, tem que estar alerta, tem que estar em estado de prontidão. Como um soldado, prontos para obedecer ao nosso comandante, prontos para obedecer ao nosso Senhor, prontos para desempenhar a nossa missão sem empurrar para o lado, sem chutar para canto, sem sacudir a água do capote, sem fugir à luta, sem enterrar a cabeça na areia e fingir que nada está a acontecer. Ou então que isso é trabalho para o pastor. Ou que isso é trabalho para a direção da igreja, ou para os diáconos, ou para outro irmão. Eu não estou preparado. Irmão, eu não sei. Irmão, eu não me sinto à vontade. A ti, a mim, como cristão, como membro da igreja, o Espírito Santo está a dizer hoje, está-me a dizer e está-te a dizer a ti, usando as palavras de Paulo. Atenção, acorda. Então, vamos resumir aquilo que aprendemos hoje, aquilo que lemos hoje na carta de Paulo aos Efésios. Que se formos imitadores de Cristo, então vai haver consequências na nossa vida. A primeira consequência é o amor. Um amor sacrificial, um amor puro, um amor genuíno, um amor altruísta, um amor que se entrega, que agrada a Deus. A segunda consequência é que nós vamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida moldada segundo o padrão da santidade de Deus. E a terceira coisa, a terceira consequência é que nós vamos estar alerta e prontos para agir. Nós vamos estar prontos para sermos a luz onde é preciso haver luz. Para sermos o sal onde é preciso ser sal. Para refletirmos o amor de Deus onde é preciso haver amor. Para refletirmos a luz de Deus onde há trevas. Por isso, tu acorda. Eu acordo. Em 1 de Pedro 2,9 nós lemos que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. É suposto haver consequências da nossa fé. Nós fomos chamados para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque nós já somos. Porque já somos geração eleita. Porque já somos sacerdócio real. Porque já somos nação santa. Porque já somos o povo adquirido. Porque já somos tudo isso, então nós fazemos. Porque já somos, nós fazemos. Nós não fazemos para sermos. É porque já somos que nós fazemos. Nós fazemos as obras, nós produzimos os frutos porque já somos a nação santa, o sacerdócio real, já somos a geração eleita, já somos o povo adquirido. As obras são a prova daquilo que nós já somos, não são o bilhete para nós chegarmos a algum lado. Por isso, nós pedimos a Deus que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê sabedoria para estarmos alerta, para estarmos prontos para sermos usados por Ele neste mundo, sendo sal e sendo luz. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, tudo está nas Tuas mãos e nós estamos nas Tuas mãos. E nós queremos ser Teus imitadores. E Tu sabes, ó Deus, quantas vezes é difícil nós lembrarmos e pararmos para pensarmos e para procurarmos aquilo que Tu farias no nosso lugar. Que palavras Tu dirias, que reações Tu terias, que escolhas Tu farias. Muitas vezes nós fazemos as escolhas e tomamos as decisões por nós. Perdoa-nos, ó Pai, dá-nos a sabedoria para perguntar sempre primeiro o que é que Tu fazias no nosso lugar e fazermos aquilo que Tu farias, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria para vivermos vidas que sejam santas, separadas para Ti, vidas que segundo o Teu padrão e segundo a Tua santidade. E, ó Deus, e vidas que mostrem o Teu amor. Pedimos, ó Deus, que nos ajudes a mostrar o Teu amor aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Ajuda-nos a mostrar o Teu amor nas nossas palavras, nas nossas reações. Perdoa-nos quando mostramos outras coisas. Perdoa-nos quando não mostramos sabedoria, quando não mostramos amor, quando não mostramos santidade. E perdoa-nos, ó Deus, quando nós não estamos prontos para Te servir e quando nós não estamos alerta. Em nome de Teu Filho Jesus, Te rogamos sabedoria. Pedimos tanta sabedoria. Nós precisamos tanto da Tua sabedoria, Senhor. Em nome do Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a vossa semana. Voltaremos a ver-nos, então, na próxima semana,
para estudarmos mais um bocadinho da carta de Paulo aos Efésios, que tão parecidos são connosco.